Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, na nossa agenda, nós estamos chegando à nossa 9ª aula e, como eu coloquei lá, essa seria o encerramento dessa matéria. Mas, pelo que eu estou vendo, irmãos, realmente não será possível. Ou ia ficar muito corrido, ou nós íamos ter que ficar aqui muito tempo, hoje de manhã, para encerrar. Então, de uma forma muito inédita, a gente vai ter aí um tempo, né, para ter a última aula, porque temos o dia de comunhão das famílias semana que vem, certo? E aí nas 2 semanas seguintes nós vamos ter uma atividade pela manhã alternativa, culto, né, em vez de EBD, como foi colocado no grupo de WhatsApp da igreja lá anunciando, ok? E aí só quando voltarmos desse período é que nós vamos encerrar e aí nós vamos começar a nossa nova matéria em seguida. Mas, assim, faz parte, né? São ossos do ofício. A gente tem que fazer uma adaptação para que a gente não perca uma parte do conteúdo, certo? Bem, sem mais delongas, vamos orar antes de endereçarmos aí a palavra do Senhor. Deus querido, muito obrigado por esta manhã, pela noite de descanso que Tu nos deste. Obrigado por estarmos aqui diante de Ti com os nossos irmãos para ouvir a Tua palavra, que ela possa nos trazer direção, ensino, confrontação, ela possa servir para nós como um padrão de mudança para nossas vidas, enquanto nós olhamos, ó Pai, a Tua vontade nela expressa. Obrigado, ó Pai, pela liberdade que experimentamos e por isso podemos estar aqui reunidos de forma tão tranquila nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A reprodução, João 15:16, para irem e darem fruto, é a última palavra, né, dessas todas que nós vimos durante esse período. E amarrar isso tudo é exatamente a lição que vai faltar, porque senão ia ficar, como eu falei, muito corrido. E a gente chega, pelo menos hoje, até o final da nossa trilha, o último princípio da vida de Jesus no seu plano de evangelismo. Bem, o plano desde o início é que os discípulos fossem imitadores do Mestre. Nisso, o apelido cristão, cristianos, no grego, foi muito oportuno. Eles eram mesmo pequenos cristos, ou pelo menos deveriam ser, bem como também cada um de nós. O ministério de Jesus continuaria através do Espírito Santo por meio dos seus discípulos. E o trajeto do crescimento do reino não era nenhum segredo. Começando em Jerusalém, o plano era até os confins da terra. Não é algo pequeno, antes algo que alcançaria o mundo inteiro em uma conjugação da fidelidade dos filhos com a soberania do Pai. Então esse é o núcleo, irmãos, do que nós vamos ver hoje, como que existe, sem dúvida nenhuma, uma parceria, existe um conjunto, um binômio que vai acontecer para que a obra de Deus siga em frente. É importante a gente sempre destacar que esse binômio, quando não é cumprido, por exemplo, por mim, a obra não vai acabar, a igreja não vai deixar de existir, certo? Sempre quando esse binômio não existe na minha vida, ou eu não estou correspondendo a minha parte nele, ok? Que é a minha fidelidade, Deus continuará a sua obra, certo? Ele vai continuar o trabalho, vai usar outra pessoa. Essa é a grande questão. Contudo, eu não posso ter esse tipo de pensamento dizendo assim, bem, já que é assim, né? Pelo menos não tem nenhum prejuízo grande. Claro que tem, porque existe também o propósito de Deus na minha vida, além de através da minha vida. O propósito de Deus é simplesmente salvar todo mundo. Se assim o fosse, irmãos, a gente pode concordar que haveria meios mais fáceis, né? Por exemplo, escrever nos céus. Eu tenho certeza, um monte de gente ia se converter. Eu escreveria nos céus com as nuvens. Anjo pregando, que inclusive a palavra de Deus diz que eles queriam e lhes foi negado. Com certeza um anjo aparece. Já pensou? Um anjo desce lá no meio da aldeia, não é isso? Rapaz, conversão em massa, porque é impactante, é sobrenatural. E de uma maneira até misteriosa, irmãos, Deus escolhe a mim e a você. Que diferente desses métodos que eu mencionei, dependem da nossa obediência. Aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, ok? Seguindo. Tudo isso construído sobre os alicerces lançados por Jesus para a sua igreja,
a qual venceria os poderes da morte e do inferno e jamais seria derrotada. O grão de mostarda cresceria até ser algo gigantesco. Isso jamais significou, importante destacar, irmãos, a salvação de todo mundo. Jesus sabe muito bem das consequências do pecado e da rebeldia do homem. A grandiosidade aqui, né, do reino que vira uma grande árvore de mostarda, né, ou da semente que cresce tanto, a grandiosidade aqui envolve números, mas envolve também o alcance por todo mundo. De fato, até o último momento, o evangelho será proclamado em todo mundo antes do fim, que é o que diz o famoso versículo de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Esse versículo é um pouco mal compreendido, irmão. Deixa eu só terminar ali, depois eu falo sobre isso. Durante esse percurso, somos a igreja militante. Eu sei que você não gosta muito desse termo por causa da política, mas esse é o termo que a gente usa há muito tempo, há décadas e décadas e décadas. Nós somos a igreja que está militando, que está lutando, que está batalhando. Mas um dia, finalmente, seremos a igreja triunfante. E isso é uma certeza e não uma possibilidade. Então, irmãos, primeira coisa que a gente está estabelecendo aqui é: o plano vai chegar à sua conclusão, certo? Pastor, mas o evangelho lá na Europa está assim, assim, assado. Pastor, mas está difícil hoje pregar cada vez mais. É verdade. E tudo isso está debaixo do controle do Senhor, certo? Como exatamente esse versículo de Mateus 24 irá se cumprir, eu tenho algumas impressões, mas eu não tenho toda a resposta, certo? Principalmente ele vai se cumprir durante a tribulação. Provavelmente, em termos de proporcionalidade, né, do período de tempo, onde o maior número de pessoas vai se converter. Por que eu não acredito, meus irmãos, na interpretação de alguns desse texto, de que nós temos que pregar o evangelho a todo mundo para que depois Jesus volte, certo? No sentido de arrebatamento e tudo mais. Porque aí, meus irmãos, e qualquer um dos missionários aqui pode confirmar o que eu estou dizendo, existem organizações hoje que trabalham com dados, coordenando ou em coordenação ou em parceria com todas as agências missionárias. Então vamos supor que a MEVA entra num campo pioneiro, né? Uma tribo que nunca viu nem um espelho, quanto mais o homem da cidade grande, certo? O homem da chamada civilização. E começa um trabalho lá. Na lista dessa estatística, é um povo não alcançado a menos. Tem milhares, mas é um a menos, certo? Ora, se bastava a gente manter esses dados e saber que quando isso completar, Jesus volta, cadê a surpresa da volta de Cristo? Poderia ser anunciado, né? Tem um site com um contador aí regressivo mostrando para a gente. Não é assim que vai acontecer, não. Certo? Cristo volta, ou melhor dizendo, ele vem buscar a sua igreja. Na tribulação isso se cumpre, inclusive Mateus acontece lá. E aí então, com esse anúncio em massa, cumpre-se esse versículo e aí vem o que a gente chama de retorno glorioso. Tem um microfone ali ao meu lado? Qual lado? Aqui. Pega aqui, Alex, porque outra vez dois falaram sem microfone e não ficou legal, não. Uma dúvida que eu sempre tive com relação a esse versículo que diz que e será pregado, né, o Evangelho do Reino a todos os povos, línguas e nações, então virá o fim. Sim. Esse pregado implica necessariamente ser crido? Não, de maneira nenhuma. Então eu posso inferir a possibilidade de que se, digamos assim, a última tribo, a língua dela, o dialeto, o idioma, sei lá, for dominado e aquele evangelho for pregado ali, se conclui essa profecia? É exatamente isso que eu falei. Porque se você, como eu falei, eu não lembro qual organização que faz isso, mas se a gente tá lá, hoje tem quantos povos não alcançados vocês sabem que tem no mundo? O dado atualizado? Pronto, vamos falar aqui. Vamos falar só das tribos brasileiras, certo? Que é basicamente o único povo não alcançado que tem no Brasil, tá? Vamos supor que agora nós temos 40 e tantos. Vamos supor que ano que vem, por um milagre, a gente tem 3. Rapaz, eu começo a fazer as malas. Se esse versículo significa que essas 3 são alcançadas e Jesus volta, aí eu começo a fazer as malas. Entendeu a lógica? Que isso não tem lógica. Porque se
como ladrão na noite, nós aprendemos ou não aprendemos em 1 Tessalonicenses? Se é como as dores de parto da mulher, eu não tenho como saber. O arrebatamento, irmãos, a gente falou isso, nem tem nada a ver, inclusive, com a nossa matéria. A gente falou isso sobejadamente na exposição de 1 Tessalonicenses. Ele é um evento absolutamente surpresa. Que eu não falo isso para dar impacto no ensino, não, irmãos. Ele literalmente pode acontecer antes do final desta aula, antes do final da próxima frase. Não há absolutamente nada que impeça. Esses caçadores de sinais, e eu já fui assim, uns 30 anos atrás, quando comecei a estudar escatologia, né? Não podia alguém dar um espirro em Israel, que olha aí, isso está lá em Zacarias. O pessoal ficava doido, e até hoje ficam. Eles estão errados. Os sinais são válidos, são importantes, sim, mas nenhum deles é necessário ou impede que o arrebatamento aconteça. Então, respondendo novamente sua pergunta, sim, o versículo diz apenas que o evangelho será pregado, não necessariamente que esses povos vão se converter, certo? Contudo, eu creio que como o Apocalipse diz que é de toda língua, povo, raça, língua e nação, durante esse período que eu mencionei, irmãos, na tribulação, pessoas irão se converter de toda raça, povo, língua, tribo e nação, certo? Tamanho será o poder que o evangelho será pregado naqueles dias. Bem, isso dito, irmãos, o que é o nosso objetivo? Por que nós chegamos aqui? Só para a gente voltar para os trilhos. Para lembrarmos, irmãos, preste bem atenção, que nós não estamos trabalhando em cima de nem possibilidades e nem probabilidades. Você sabe qual é a diferença? Certo? Possibilidade é menos ainda que probabilidade. Sua mãe, você pede assim, mãe, bora tomar um sorvete? Ela, é possível. Pode ter certeza que você não vai tomar sorvete. É porque isso aí já está bem fraquinho, né? Ou quando ela fala assim, olha, é provável que a gente tenha que ir hoje ao médico, viu? E já pode ter certeza que você vai levar a injeção, porque já está bem mais com a segurança. Nenhuma dessas duas coisas, irmãos. O plano, a história da igreja é uma certeza. Vai acontecer exatamente como o Senhor determinou e como está escrito, ok? Bem, vitória através do testemunho, a nossa continuação aí. Esta tremenda confiança quanto ao futuro, claro, está em primeiro lugar ligado à soberania do nosso Mestre Deus. Para ele, jamais houve e jamais haverá surpresas. É até admirável alguém ter medo quanto à certeza do que ele prometeu, tá? Mas, além disso, no plano humano, que aí é o nosso lado da quadra, né? A confiança está no conhecimento de que ele tinha daqueles a quem ele delegou a missão. Isso se refere aos primeiros discípulos, além de todos ao longo da história, inclusive eu e você. Já no começo, Jesus sabia que eles haviam aprendido pelo menos a essência da missão, mesmo que outras fichas, para usar essa linguagem da década de alguns aí, né? Iam cair, não é isso? Com o passar do tempo. Então, é claro, eles não entendiam tudo no começo. Jesus passa 40 dias com ele, está indo embora, e ainda estão perguntando do estabelecimento do reino de Israel, que de fato irá acontecer, mas eles estavam antecipando algo que o Senhor disse, ensinou que não era para agora. Então, eles não tinham completa compreensão. Mas mesmo durante o ministério, irmãos, olha o que acontecia. Em Mateus 16, Pedro acerta um gol de placa. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa verdade absoluta, eterna e indestrutível, Jesus estabelece que ela teria o fundamento do que o fundamento do que aconteceria nos próximos anos, na verdade, nos próximos milênios. O que aconteceria, irmãos? Versículo logo depois. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. E aí, meu irmão, verifique a história. Reis, governantes, presidentes, regimes, ideologias tentaram destruir Deus, tentaram destruir o evangelho, tentaram destruir a igreja, tentaram e falharam. O homem que afirmou e é admirado até hoje, Deus está morto, está morto. E Deus continua sendo pregado, o evangelho continua sendo pregado, a igreja continua crescendo. Ontem nós recebemos um irmão executivo, né, da Junta de Missões Mundiais e trouxe um breve relatório, né, de quantas pessoas têm sido alcançadas só pela nossa organização de missões dos batistas brasileiros ao redor do mundo.
Só organização do Brasil. Os batistas de cada país têm suas próprias organizações mundiais, né? E aí eu digo para Nish, não, meu amigo, você está morto, mas o meu Deus continua muito vivo, obrigado. Sua mensagem continua sendo pregada, nada mudou. Mas a sociedade, mas Deus nunca desejou, irmão, ser admirado, desejado, nunca desejou ser trend na sociedade. O normal é ele não ser. Ou alguém acha que no primeiro século, com a igreja explodindo daquele jeito, era alguma coisa diferente para o império, a pessoa de Deus? Estavam nem aí. Até o dia em que foram atropelados pela ideia de Deus, certo? Ao ponto de que ele não conseguiu nem mais negar, e havia gente dentro do Senado romano, dentro da casa do imperador, que já eram cristãos. E aí a Inês é morta, né? Já não tinha mais o que fazer, porque a coisa não tinha mais como você prender gente de tamanha importância. A igreja tomou conta de todas as partes da sociedade. A igreja nunca vai deixar, meus irmãos, de cumprir o plano, o objetivo, o alvo final que o seu cabeça, né, que o nosso Senhor deu para ela. Ok? Bem, retornando então à afirmação fundamental de Pedro, queremos destacar o poder das palavras de testemunho. É aí que por isso nós chegamos até onde estamos. Essa declaração dele é certamente de altíssima significância, mas ainda assim, toda palavra de testemunho dada nos últimos 2000 anos e que esteja fundamentada na verdade da palavra de Deus, tem sido instrumento de estabelecimento do reino, mais particularmente da Igreja de Cristo. E essa verdade se perpetuará até o final. E aí nós estamos destacando o texto de Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? A progressão, o avanço da igreja, certo? Não temos recursos, como vou colocar aqui, inclusive, do poderio político ou econômico, não temos armas, não temos força, certo? Quando a igreja tentou usar qualquer outro recurso que não fosse algo espiritual, algo do alto, na dependência de Deus, ela se corrompeu. A Igreja Católica é o melhor exemplo disso. Quando o poder espiritual da igreja foi confundido com o poder político, ela se corrompeu de tal maneira que nem características de igreja ela teve por muito, muito, muito tempo. O enfrentamento, meus irmãos, nosso não é desse jeito que a igreja pensou. Não é com armas, não é com espadas, não é com rifle, não é com absolutamente nada, não é com poderio econômico ou político, mas sim através do poder da palavra do testemunho. Perceba que o texto de Apocalipse, ele acontece durante a tribulação, ok? Esses que estão sendo afirmados aqui estão mortos. Mas o que está no versículo aí, meus irmãos? Diz que eles tentaram vencer? Não. O versículo diz, eles o venceram. Mas eles não estão mortos. Como é que alguém que morreu pode ter vencido? Porque o plano nunca foi a nossa sobrevivência. Mais uma daquelas palavras motivacionais do pastor Joveci. O plano nunca foi, meu querido, você ter uma vida maravilhosa, ter uma vida longa, né? Cercado da esposa e filhos, e netos e bisnetos. O plano nunca foi esse. Quando essas coisas acontecem, meus irmãos, elas são ou incidentais ou, no mínimo, cooperam para o plano. O plano sempre foi a glória de Deus através do estabelecimento do seu plano, do seu propósito, da sua vontade na terra. E se Deus tiver que usar a minha alegria, a minha bênção, o meu prazer, a minha satisfação, ou a minha luta, o meu luto, a minha dificuldade, a minha doença para tanto, Ele vai usar. Pastor, não fala isso porque as pessoas vão embora. Mas é o que a Bíblia mostra. Como eu já afirmei, meus irmãos, há muitos anos atrás, essa frase até pegou uma certa fricção aí na internet. O Deus da fornalha é o mesmo Deus de Estevão. Nós não escolhemos como nós vamos glorificá-lo. Eu fui pensando, irmão, enquanto Estevão estava ali, já percebendo que ia morrer. Eu até acredito que uma das coisas que Satanás tentou fazer no coração do nosso irmão foi lembrar ele. Olha aí, Deus que livrou tanta gente na história do seu próprio povo. Como é que não livra você também? Meus irmãos, no mesmo livro,
o mesmo Deus livra Pedro. No mesmo capítulo, ele não livra Tiago. O problema, irmãos, é que a gente só quer ter testemunho. Eu estava preso atrás de 16 soldados e eu saí, ninguém viu ninguém. Amém, irmãos? Glorifica a Deus. A gente não quer o testemunho. Então era pedra de tudo quanto é lado. E logo eu só via tudo vermelho. Logo eu não via nada. Esse testemunho eu não quero dar, até porque esse testemunho não dá para dar. O cara morreu. Mas o ponto aqui, meus irmãos, a gente precisa não perder o foco. É que, pelo poder do testemunho, de uma maneira ou de outra, a igreja avança. Quando a igreja perde esse foco, perde essa perspectiva, ela começa a ser uma instituição, uma organização, e muito menos um organismo. Ela perde de vistas aquilo que o Senhor tem para nós. E ela começa a fazer a manutenção, a automanutenção de si mesma, para ser bastante redundante. Ela começa a fazer coisas para preservar sua autoexistência, em lugar de cumprir ou estar engajados na onde o Senhor deseja que estejamos no seu plano, ok? Então, só para terminar aqui o slide, vencemos pelas armas espirituais aquilo que pregamos, que proclamamos a respeito do nosso Senhor, Salvador, Libertador e Mestre, e está entre as mais poderosas dessas armas. Porque tal como o que Pedro disse, veio por revelação do Espírito, não da carne, da mesma forma é todo o testemunho que glorifica Cristo. E assim, a combinação do poder de Deus e daquilo que pregamos derrota o mundo e Satanás e continua a história de sucesso da igreja. Sobre a questão do testemunho, meus irmãos, eu queria dar o testemunho de que é impressionante como determinadas coisas acontecem com tão pouco, quando o Senhor deseja usar aquilo. Eu me lembro de um testemunho que o irmão contou, de que tinha longas conversas com a sua mãe, longas conversas. Sua mãe não conhecia o Evangelho, ele preocupado que sua mãe morresse sem Cristo. E a mãe conversava com ele, então, meu filho, eu creio em Deus, aquela cristã nominal, cultural. Passado vários anos, eles hospedaram um jovem na sua casa, certo? Esse jovem sentou no jantar, a mãe começou a perguntar qual cidade você é, como é que é a sua família, bate papo, né? E aí, finalmente, esse jovem começou a falar da transformação que o Senhor havia feito na sua vida. Eu vou encurtar a história, meus irmãos. Meia hora depois, essa mulher estava entregando a sua vida a Cristo. A gente nunca pode dizer que esse filho, né, jogou fora o seu tempo. Talvez, inclusive, Deus tenha usado todo esse investimento do filho para arar a terra, vamos chamar assim. E aí veio aquele jovem desconhecido, de fora, né? É claro que a gente pode também aplicar a verdade que o santo de casa não faz milagre, ou como Jesus falou, o profeta de casa não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes, no mínimo esforço, o Senhor vai lá e vira a chave, né? Pelo Espírito Santo, e a pessoa se encontra com Deus. O que mostra, meus irmãos, mais uma vez, que o poder não está nas nossas palavras. Às vezes as pessoas estudam, inclusive, questão de apologética, né, defesa da fé, e fala, e sai tudo empatado. Não tem efeito nenhum, não tem impacto nenhum. As pessoas estavam endurecidas e endurecidas continuam. E vem alguém, às vezes, bem menos estudado, fala até o brasileiro errado, nem só o português, mas fala uma palavra ali colocada de maneira simples, e Deus age e aquele coração se converte. Porque o poder está no Espírito que trabalha por trás. Ponto, meus irmãos, da nossa lição é nós começarmos a confiar na pregação debaixo da dependência do Espírito que sai de nossos lábios. Porque é por causa desse testemunho, diz o texto de Apocalipse, que eles vencerão, né? O texto está no verbo passado, porque João estava vendo como se fosse o presente seu, né? E já tendo acontecido, mas está no nosso futuro.
Eles um dia vencerão e, da mesma forma, todos nós continuamos vencendo pelo testemunho que temos dado do Senhor. Seguindo em frente, análise do princípio. A obra de Cristo para que o próprio reino e a igreja fossem estabelecidos é, sem dúvida, única e incomparável. Contudo, a continuidade é colocada em seus discípulos, ainda que por meio do poder de Deus. Eles, isto é, nós, somos a ponta de lança do avanço do Evangelho. Mesmo nos princípios... desculpe, está errado. A mulher samaritana corre, está errada a forma que está escrito ali, né? Mesmo no princípio, vírgula, a mulher samaritana corre para Sicar e fala daquele com quem havia se encontrado. É o testemunho dela que provoca a ignição do que aconteceria depois. João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Depois, a palavra de Jesus dá mais continuidade à obra. Versículo 41. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Mas tudo começa em uma simples discípula. Uma mulher que não conhecia praticamente nada de Jesus. E aí o que acontece em seguida, meus irmãos? E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Versículo 42. Para pensar, meus irmãos, se a mulher deixa como disse um irmão do passado, a mulher deixou o cantaro lá, parou de cantar, deixou o cantaro lá do lado do poço, cântaro, claro, né? Deixa lá, detalhe, ela foi até lá para buscar água, deixa para trás e corre para Sicar. Já pensou se no meio do caminho, ok, irmãos, de novo, não posso afirmar, mas eu tenho certeza que Satanás não ficou de braço cruzado. Essa aí já perdi mesmo. Naquele caminho lá, ele deve ter tentado, por exemplo, você vai mesmo se expor? Você sabe o que essa cidade fala de você? Porque essa era a razão por que ela teria ido num sol quente buscar água, para evitar as mulheres da cidade. Entenda-se, as fofoqueiras da cidade. Satanás com certeza disse para ela, você vai se expor? Você vai falar na frente de todo mundo? E se ela tivesse ouvido? Se ela tivesse desistido? Mas, meus irmãos, o impacto que o Evangelho teve na vida dela, o impacto que o encontro com o Messias teve na vida dela, foi tamanho que, a despeito da pressão social, ela não conseguiu se calar. Você está entendendo a minha indireta para você e para mim? Apesar da pressão social do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo, dos seus amigos do futebol, ou, bem, hoje ninguém mais joga futebol, né? Do seu jogo online. Triste, né, Leandro? Rapaz, para eu ir para casa, eu tinha que buscar quase pela orelha. Hoje você tem que pegar o menino e botar do lado de fora de casa para ver se ele pega um pouquinho de vitamina D, né? Mas será que nós estamos constrangidos em nossos meios ambientes? Detalhe, quando a gente não tem nem a reputação dessa mulher para se envergonhar. Ela era o que a gente chama hoje no linguagem popular uma destruidora de lares, não é isso? Certeza absoluta ela não era bem vista em Sicar. Mas ela ignora tudo isso e começa a dar o seu testemunho. Olha o resultado. Eu sempre falei, meus irmãos, que a gente lembra sempre, né, do Charles Spurgeon da vida e assim por diante. Mas do próprio Charles Spurgeon, eu publiquei o artigo contando a história dele e coloquei o nome do diácono, humilde, se não me engano, até sapateiro, que pregou no dia que o pastor faltou por causa da nevasca e Charles Spurgeon se converte aos 16 anos de idade, certo? Qual é o nome dele, irmãos? Nem eu que escrevi o artigo lembro. Mas o nome Charles Haddon Spurgeon jamais eu vou esquecer na minha vida. Deus faz coisas enormes e grandiosas através de pequenos começos. Você está no barbeiro. Você está na fila esperando, né, a sua senha. Pastor, eu sou ruim de puxar papo. A não ser que seja por política, né? Ou por futebol. Ou para mostrar uma foto dos filhos. Ou para falar do próximo concurso que vai acontecer. Aí a gente é fácil para puxar papo. Não quero, meu irmão, dizer que você tem que sair por aí com um caixote de tomate, subir, ficar pregando que não
pessoal caricato assim na rua. Não é isso que eu estou falando. Ou até pode ser, mas o ponto não é esse. O ponto, meus irmãos, é que nós não sabemos o que Deus vai fazer através do nosso testemunho para com as pessoas que nós convivemos regularmente ou esporadicamente, até o dia que nós tenhamos a confiança de que há poder nesse testemunho e que Deus pode usar. Várias vezes eu encontrei com pessoas que eu tinha certeza que eu não ia encontrar mais. Eu encontrei com um homem que veio aqui na cidade, eu não lembro, a gente estava voltando para Manaus, ele voltando para Manaus e eu indo para lá. Ele veio aqui comprar cálculo biliar de boi, certo? A pedrona que sai da vesícula biliar do boi, que é usado para remédio na China. Ele vem comprar uma fortuna. Só que trabalha com fazenda, pode confirmar. É caro aquele negócio. Uma pedra daquela dá para comprar um carro. E conversa vai, conversa vem. E eu pude compartilhar o evangelho com ele. Provavelmente a gente nunca mais vai se ver na vida. Mas eu confio, pela palavra de Deus, que a palavra daquele testemunho não será desperdiçada. Quer seja para salvação, quer seja para condenação. Porque quando a palavra de Deus fala, meus irmãos, que a palavra não volta vazia, a gente fica pensando assim, mas peraí. E um monte de vezes que a gente pregou e não teve resultado. Teve sim. Porque, de novo, a pregação, o testemunho, confirma e alcança o coração do eleito, confirma e condena o coração do réprobo. Porque, mais uma vez, ele ouviu a verdade e ele disse, eu não quero. Eu prefiro continuar na minha mentira. Então, meus irmãos, esse foi o impacto da ida dessa mulher ali no meio deles, né? E aí, continuando, meus irmãos, esse sempre foi o plano e por isso Jesus intercedeu. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. João 17, 20. Assim, de certa forma, toda a continuidade do plano de redenção, do plano de evangelismo do Mestre, depende da fidelidade de cada um que é alcançado por ele. Ele, inclusive, nega esse privilégio aos anjos, texto que eu mencionei, 1 de Pedro 1,12, e confia aos próprios pecadores que seriam redimidos e transformados por este plano. E é assim, meus irmãos, que a Igreja de Cristo continua vencendo. Não há plano B. A pergunta que resta é essa. Você tem contribuído para esta vitória ou ficado no lado de fora, nas linhas laterais, apenas observando ou até mesmo já abandonou a luta? Muitos anos atrás, irmãos, o pastor Edson Queiroz, ele já está com o Senhor, foi pastor da primeira de Santo André, e a área de atuação dele, principalmente, foi a área de missões. Ele tem um livro, A Igreja Local e Missões, deve estar em publicação por alguma editora aí. A edição que eu tinha em 1995, ela tinha ilustrações. E tinha uma ilustração que era muito curiosa. O pastor Edson era muito engraçado, né? Os filhos dele perguntaram, eram tudo pequenininho, hoje estão provavelmente com 30 e tantos, 40 anos de idade. O filho dele perguntava assim, ele perguntava para os filhos, aliás, filho, o que você quer ser quando crescer? Aí criança, qualquer coisa pode querer ser, né? Aí o filho falava, papai, eu quero ser astronauta. Ele, que bom, astronauta, missionário. Aí o outro falava, papai, eu quero ser jogador de futebol. Jogador de futebol, missionário. Aí a menina respondeu, papai, eu quero ser modelo. Que bom, modelo, missionário. Esse era o pastor Edson, que a gente conhecia. E na ilustração, desculpe, pelo menos estou melhor do que os últimos 2 domingos. E a ilustração, meus irmãos, do livro dele era a seguinte, era um campo de guerra. E lá atrás tinha bombas, né, o efeito de bomba caindo e tal, aquela coisa de explosão, não sei o quê. E em primeiro plano tinha um soldado deitado em uma rede presa em 2 coqueiros. Ele tinha, se eu não me engano, um drink com guarda-chuvinha e tudo, né, uma coisa assim. E aí ele estava mostrando, meus irmãos, a realidade que é, infelizmente, hoje na igreja moderna. Estamos em luta, em batalha. Todas as ilustrações, meus irmãos, que são usadas a respeito da nossa missão, são trabalhosas. Quer ver só? Soldado, lavrador... Qual é a outra? Esqueci uma, lá de Timóteo. Alguém me ajude. Soldado. Oi? Isso!
soldado, lavrador e atleta. Só do atleta, meus irmãos, a gente ganhou a palavra agonia, que era o verbo grego para o treinamento deles, agonizomai. Vem a nossa palavra agonia, porque quem já treinou de verdade sabe que é dor o tempo todo. Não é aquele treinozinho que você mexe no Instagram, né? Faz uma coisinha ali, não. Treino. Inclusive, eles treinavam nus, para não ter nem o peso da roupa. Obviamente, o homem separado da mulher. Bem, eu vou tirar o obviamente, porque na cultura grega você pode acreditar em absolutamente qualquer coisa que acontecia. Daí, inclusive, vem a palavra ginásio, né? Aquele que treina nu. Né? Graças a Deus, isso só ficou na palavra, não nos costumes. Ponto aqui, meus irmãos. Lavrador. Lavrador, pastor, eu vi outro dia o cara num trator, tinha até ar-condicionado e Wi-Fi. Não no primeiro século. Rapaz, nem um tobatinha tinha. Tobata é aquele tratorzinho pequenininho, né? Nem um tobata tinha. Se tivesse o animal, que já era um luxo, né? Você tinha que guiar o arado. Era suor, era trabalho, era difícil. E eu não preciso nem falar do soldado. Eu estou falando de soldado. Estou falando de você quando serviu aqui na aeronáutica, né? Em tempo de paz. No máximo você pegou foi o serviçozinho, né? Nenhum desrespeito aos militares, meus irmãos, mas uma coisa é você servir no país que você pode, em qualquer momento, por exemplo, no Afeganistão. Você já conversou com um soldado que teve de verdade na luta? Alguém já conversou? Os olhos deles são diferentes, cara. É um negócio que você não consegue traduzir. A psique da pessoa nunca mais é a mesma. Você vê combate, você saber que você está saindo com seus companheiros, não saber nem se você ou um deles volta, muda uma pessoa. Você tirar uma vida, não importa que seja um inimigo, muda uma pessoa. Essas são as ilustrações da nossa vida cristã. E aí, de forma muito apropriada, no livro do Edson Queiroz, ele ilustra dessa maneira. Um soldado está deitado numa rede. Tem uma outra ilustração na outra, que é o soldado que tem um dodói. Ele está lá, tudo pau quebrando, né? Bomba e tudo, tiro, e ele está lá, com a feridinha, arranhou o joelho. Que é outro tipo de crente. É o crente dodói. Tudo ofende. Ai, fiz aniversário, o pastor nem foi lá levar um bolo para mim. Ai. É o crente que precisa ser agradado, pamperizado o tempo todo. Apesar desses, meus irmãos, acho que esse livro a gente precisava até pedir para a nossa livraria aí, ou para a biblioteca, apesar desse de outras muitas ilustrações que ele usa no livro dele, de forma bem até irônica, a igreja vai chegar até o final. A pergunta é, com ou sem você? Essa é a pergunta. Você já esteve em uma cerimônia, alguma coisa assim, em que muita gente estivesse sendo elogiada, etc, etc, e você não tinha nada a ver com aquilo? Ontem, por exemplo, chamaram todos os presidentes, né, ontem foi culto de ação de graças pelo estabelecimento da Convenção Batista de Roraima, 30 anos. O trabalho batista não começou há 30 anos, foi a criação da convenção. O trabalho começou em 66, com a plantação da primeira igreja batista, né, que os irmãos conhecem, tá? Bem, e aí chamaram todos os presidentes e chamaram o pessoal da primeira diretoria. Obviamente eu não estava lá, eu nunca fui presidente, né, eu sou vice-presidente e eu não participei dessa história. Eu não estou dizendo isso aqui do ponto de vista, irmãos, que eu fiquei com inveja. A homenagem era para eles, não para mim. Então eu fiquei lá, tirei foto, bati palma, orei por eles, fiz a oração inclusive lá, agradecendo pelo trabalho desses 30 anos e voltei, né, para o meu lugar, onde eu tinha que estar. Essa sensação, irmãos, eu não tenho culpa, porque eu não estava aqui há 30 anos. Eu até estava, boa parte deles, mas eu nunca quis concorrer à presidência e trabalhei de outras formas. O meu ponto é que deve ser horrível eu ver Deus fazendo a sua obra e eu deveria estar lá na frente. Eu deveria estar fazendo parte dessa história. Diferente da minha ilustração do que aconteceu comigo ontem, em que eu não necessariamente precisava estar, mas deve ser muito ruim ver Deus escrever na história da sua igreja e eu ser o mero espectador do que está acontecendo.
E eu não estou falando isso, meu irmão, porque você precisa ser um Jonathan Edwards da vida, um William Carey, ou o que quer que seja. É muito provável que a história não vai lembrar de nós. Né? Muito provável. Daqui a 100, 120, 130, 150 anos, se Jesus não voltar, nem nossos parentes vão lembrar da gente. Eu não sei o nome dos meus bisavós, aos quais eu devo, inclusive, conhecer o Evangelho. Foram os primeiros a serem alcançados numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. Eu não sei o nome deles. Minha avó mencionou, mas eu não guardei. Minha mãe deve lembrar. Se bobear, daqui a um pouquinho, os meus filhos lembram do nome da bisavó deles, porque teve um pequeno contato, o nome dela é Maria. Tá difícil de esquecer, né, irmã Maria? Jesus, qual é o nome do pai do seu avô? Da mãe do seu avô? E ele é o cara da boa memória da família. Viu? A gente não lembra. Uma tremenda mulher de Deus chamada Isabel Xavier. Isabel de Almeida Xavier. Mas isso é normal. Aliás, tentando lembrar quem foi um dos que ficaram na história, que disse assim: prega o evangelho, morra e seja esquecido. Ele não foi. Prega o evangelho, morra e seja esquecido. A gente não quer isso. A gente quer uma vida que nos traga a nós significado. E esquecemos, meus irmãos, que nós já temos o significado que precisamos. O significado eterno. Um significado que jamais será apagado. E aí, meus irmãos, você tem contribuído para essa vitória ou ficado no lado de fora, nas linhas laterais, apenas observando ou até mesmo já abandonou a luta? Seguindo, irmãos, um teste para o ministério de Cristo. Jesus estava diante da prova de fogo da fidelidade ou falta dela em seus discípulos. Eles dariam continuidade depois que Jesus fosse embora? Ou pelo menos conseguiriam fazer tão bem sem a presença dele e sua supervisão direta? Novamente, estamos falando do ponto de vista humano. As pessoas que investimos no reino com o evangelho são grandes incógnitas. Elas podiam não ser realmente incógnitas para Jesus, o Deus encarnado e onisciente. Mas o fato permanece, se eles falhassem, aqueles a quem Jesus investiu, né, em passar adiante o que haviam recebido, tal como haviam recebido, todo o plano ruiria por terra. Destacamos isso não porque existisse algum perigo para o que Jesus havia começado. Da parte dele, irmãos, ele estava soberanamente no controle. Né? Como diz aqui, ele é soberano, está sob controle. Ainda assim, desculpe, ainda hoje, a obra, com O maiúsculo, jamais será interrompida. Mas, e a nossa obra, com O minúsculo? A fidelidade é a chave para esta não interrupção. Então, o ponto aqui, meus irmãos, do nosso parágrafo, é que, diferente de Jesus, que tinha soberano controle, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que ele sabia o que ia acontecer com cada um dos 12, inclusive com Judas. Ele não fez uma aposta, certo? Nós destacamos isso, que diferente de nós, quando ele disse, venham comigo, eu lhes farei pescadores de homens, ele sabia que esses homens iam aceitar. Nós não sabemos. Nós pregamos, na maioria das vezes o evangelho é rejeitado e outras ele é acolhido. Ótimo. Isso não é o caso dele. Mas ainda na nossa realidade, meus irmãos, permanece o fato de que a continuidade vai depender dessa fidelidade que Jesus tinha assegurado nos seus, mas que nós precisamos assegurar primeiro em nós e depois em outros. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, fala para Timóteo se fortalecer na graça e diz, aquilo que você recebeu de mim, transmite ao pessoal aí, tá? Vai que você vai dar sorte. É isso que o texto diz? Não. Transmite a homens fiéis e idôneos, para que transmitam a outros. Ainda assim, meus irmãos, Paulo sabe que Timóteo não tinha como ter certeza, como ele também não tinha. Mais adiante, na mesma carta, ele vai listar um conjunto de nomes de pessoas, de homens, que o haviam abandonado.
Fulano voltou para Tessalônica, Beltrano foi para a Ásia. Todos me abandonaram, só Fulano, Beltrano e Ciclano ficaram comigo. Ora, você não sabia, Paulo? Que esse bando de Zé Ruela ia embora? Você não sabia que esse monte aí de lá no sul pica fumo? Claro que não sabia. Como nós também não sabemos. É pela fidelidade daqueles que não roeram a corda que o evangelho continua adiante. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. É claro que 2000 anos é muito tempo. Já pensou se você é filho, por exemplo, de Alexandre, que roeu a corda? Está lá, 2 Timóteo. Alexandre o latoeiro, não, trabalhador de metal. E do seu lado está o filho de Timóteo, que não roeu a corda. Foi companheiro de Paulo, e em Hebreus diz, inclusive, que foi preso por causa disso. Ah? E aí? A diferença da continuidade de alguém que abandonou a obra e alguém que manteve-se na obra com fidelidade. Bem, e aí está a razão pela qual Jesus investiu tanto para colocar na mente deles, de maneira indelével, ou seja, que não pode ser apagada, como reproduzir a pessoa e a missão de Cristo nos próximos discípulos era algo necessário e inevitável. Além de ser exatamente onde a fidelidade esperada de nós se encaixa. Então, meus irmãos, desculpe. O nosso papel, além da nossa fidelidade, é formar discípulos que compreendam a responsabilidade que eles têm, primeiro, e tenham esse mesmo senso de responsabilidade de seguir adiante. Ontem, conversava com alguns militares, né, na visita que eu fiz, e um deles me perguntou sobre a questão, ele falou assim, pastor, o senhor está à frente de como se fosse um militar, né, pastor, à frente de um exército assim? Eu falei, quem me dera. Não é bem assim, não. Só que não. E ele quis dizer sobre a questão de você liderar e as dificuldades com a liderança. Fez uma série de perguntas. Eu fiquei pensando, meus irmãos, que essa é uma das ilustrações daquilo que nós somos. E nós somos soldados desobedientes. E nós sabemos o que acontece com o soldado desobediente. Ele pega a cadeia, não tem conversinha. É claro, meus irmãos, que a gente não vai transformar a igreja em quartel, mas o ponto não é esse. O ponto é que, será que eu estou perdendo foco? Essa fidelidade não é uma opção, é algo que vem junto com a carreira cristã. Deveria ser, irmãos, uma segunda natureza. Mas se nós falhamos em vivê-la, e depois, consequentemente, falhamos em reproduzi-la em outros, não há como as coisas darem certo. Porque eu estou falhando naquilo que o Senhor já determinou desde o começo, que era o seu plano, que era a maneira como nós devíamos seguir. Veja a continuação. Nisso entra a figura da videira verdadeira em João capítulo 15. Ele é a videira, nós os ramos. O ramo que não dá fruto seria cortado, pois se torna inútil. Por outro lado, o ramo que dá fruto o faz porque está dependendo da videira e será limpo para que dê mais fruto ainda. Em poucas palavras, um crente estéril, isto é, um crente improdutivo, é uma contradição. Na verdade, eu escrevi uma contradição de termos e acabei mudando e escrevi nem uma coisa nem outra, né? Mas é uma contradição em si. Não faz sentido, irmãos, porque nós fomos chamados para frutificar. Chamados para a reprodução, que é o tema da palavra do nosso capítulo aqui, da nossa lição. E aí nós perdemos de foco aquilo para o qual nós fomos chamados e nos envolvemos em outras coisas. Nos envolvemos em outras tarefas, nós perdemos o objetivo daquilo que nós deveríamos fazer. E vamos ser sinceros, a gente faz isso em diversas coisas na nossa vida. Maridos perdem, às vezes, o foco da sua missão dentro do seu lar. Esposas perdem o foco da sua missão dentro do seu lar. Pais, filhos, pastores, ovelhas. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente tem que voltar ao básico. Né? Voltar ao treinamento do Daniel San e fazer círculo para a direita, círculo para a esquerda. É o básico do básico, para que a gente possa voltar a fazer aquilo que o Senhor planejou para nós desde o começo.
Porque hoje, se você perguntar a alguém, meu irmão, o que você tem feito na obra? Ele provavelmente vai listar, ou não, a quantidade de cargos que ele tem na igreja. Nós já tratamos disso em outra lição, meus irmãos. Eles têm a sua importância, né? Até aqueles que não são cargos, são apenas coisas que a gente faz para ajudar. Ai de mim com a tosse que eu estou, se a irmã Lúcia não tivesse trazido a minha tradicional aguinha, né? Eu tenho para mim que essa água é até orada. Hã? Tem o quê? Ah, na taça, sim. Porque se um orador já precisa normalmente, imagina um orador lidando 2 semanas e meia com tosse, né? Mas já pensou, irmã Lúcia, se você chegar no céu, usar a irmã Lúcia porque a gente é muito próximo, né? Chegar no céu, Senhor, eu era a copeira do pastor. Porque, repito, nunca deixe de ser, viu? Deixa eu ir primeiro, para a irmã ficar a vida inteira trazendo água para mim. Mas eu ficaria envergonhado mesmo, vão chegar no céu e dizer apenas, Senhor, toquei guitarra na igreja 20 anos e eu toquei. Porque, de novo, irmãos, nós estamos avaliando o Evangelho e não temos absolutamente nenhuma missão a não ser esta. Nós não vamos deixar de fazer nossos eventos, não vamos deixar de fazer nossas conferências. A gente vai ainda ter o dia de comunhão das famílias. Essas coisas são para a edificação da igreja, para a obra do ministério. O problema, irmãos, é que a gente tem investido na primeira parte, mas em grande parte não tem chegado à segunda. Eu estou me referindo a Efésios capítulo 4, que os irmãos sabem. O investimento, a edificação, o ensino tem acontecido, e o que eu vou fazer com isso? Lá fora, onde é o campo, lá no mundo, o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? E eu posso afirmar, meus irmãos, sem nenhum problema de parecer pouco humilde, com abundância e com qualidade. O que eu tenho feito com isso? Qual a repercussão, qual o impacto que o mundo tem sofrido a partir de uma igreja que é biblicamente alimentada? Esse precisa ser o nosso questionamento sincero de coração, porque senão um crente estéril, um crente produtivo é uma contradição em si, contradição de termos. Bem, essa ideia de dar fruto está em toda a vida e ministério de Jesus. Era o resultado natural da sua própria vinda e vida. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Diferencia, essa perspectiva de dar fruto, irmãos, diferencia quem faz e quem não faz a vontade de Deus. Mateus 7,16, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É uma recompensa do nosso trabalho. Pode conferir em João capítulo 4, versículo 36 a 38. A falta de fruto era a fonte do problema de Jesus com os fariseus e mestres da lei. Na verdade, aqui no contexto de João Batista. Mateus 3, 7 e 8. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Qual a razão, meus irmãos, deles serem chamados raça de víboras? Está no texto. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Por silogismo, eu posso concluir que eu me incluo nessa espécie de ofídios quando eu não dou fruto. Quando eu sou um mero religioso. Quando eu vivo um evangelho cerebral, mas não cardíaco. Mas não prático, mas não vivencial. Mas não algo que influencia a minha vida. Em diversos momentos fica claro que é esperado de nós fruto, quer seja na transformação de nossas vidas, ou poderia dizer, na transformação da vida de outros pelo Evangelho. Porque quando a palavra de Deus fala sobre fruto, meus irmãos, ela abrange as duas partes. Tanto a minha transformação pessoal, quanto o alcançar de outras vidas. A grande comissão. A grande comissão é simples e direta. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19.
Não há muito o que complicar ou questionar. Não há necessidade de grandes explanações. Ou você faz ou não faz o que está no enunciado. Ponto. Se trata de discípulos de Cristo gerando outros discípulos de Cristo. E esta missão toma ainda mais sentido, forma e força quando aprendemos, irmãos, que no texto original os verbos ir, batizar e ensinar são todos particípios, em um tempo que torna a sua tradução como o nosso gerúndio. O particípio grego não tem a mesma tradução necessariamente que o particípio em português. Então, em português, irmãos, seria como indo, batizando e ensinando. E tudo isso são circunstâncias, ou são circunstanciais ao redor do verdadeiro imperativo do contexto. Qual é? Façam discípulos. Enquanto você estiver cumprindo as coisas da sua vida e do seu ministério, façam discípulos. Esse é o ponto. Investimento em vidas. Esta é a ordem. Não é apenas pregar, mas é estabelecer um processo de discipulação. Eu inventei a palavra. Tal como o Senhor fez em seus dias. Esta é a missão. Fazer cópias da matriz de onde nós mesmos fomos copiados como pequenos cristos, tal como devemos ser. Irmãos, nosso ponto de toda essa matéria não é outro a não ser inculcar em nós, na nossa mente, a necessidade de cuidar de vidas. Alcançá-las, claro, mas, subsequentemente, investir, cuidar, ser Barnabés na vida de pessoas que talvez até possam se tornar Paulos. Pode se tornar pessoas que vão suplantar o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, sem problema nenhum. Acontece. Aconteceu com Barnabé, pode acontecer conosco também. Mas outros casos que talvez você apenas vai investir em pessoas que vão ser simplesmente diferentes de vocês, vão servir de outra forma. Talvez você seja uma pessoa mais introvertida e vai alcançar uma pessoa extremamente extrovertida e Deus vai usá-la do seu jeito, da sua forma, na vontade dele. O ponto aqui é, cabe a quem veio antes investir, preparar aquele que veio depois. O processo de discipulado, meus irmãos, aos olhos de Jesus, jamais foi uma opção. Historiadores, missiólogos, ficam tentando entender como que a igreja explodiu tanto no primeiro século. E a razão sempre volta para a mesma. Os instrumentos de religiosidade, primeiro, eram praticamente ausentes. Não dá para ser muito religioso quando você está no meio da perseguição, né, tentando safar a própria vida. Com o passar do tempo, meus irmãos, eu já falei isso várias vezes, a coisa piora porque acontece historicamente uma das piores coisas que poderia acontecer, que foi o final da perseguição e a estatização da igreja. A pseudo-conversão de Constantino foi a pá de cal naquilo que a gente conheceu como a chamada igreja primitiva. Nós não temos como reverter isso. Nós não temos que, de repente, votar uma lei de perseguição, só para ver se a coisa fica melhor para nós. Não, isso é impossível. O que nós temos que fazer, meus irmãos, na realidade que o Senhor nos deu, pelo menos no momento, é voltar para o plano original e viver esse plano de discipulado dentro da nossa realidade. Não vai cair do céu, não vai acontecer do nada, isso tudo a gente já viu nas outras aulas, certo? Não vai brotar do chão, isso é parte de estratégia, isso é parte de envolvimento. E aqui eu vou emprestar, meus irmãos, uma coisa que muitos aqui já estão familiarizados. Você já deve ter sido chamado para uma reunião do chamado marketing multinível, certo? Como uma das primeiras coisas que você é desafiado quando você é chamado para participar de um plano de negócio desse, que você pode gostar, pode não gostar, isso é irrelevante para a minha ilustração. Qual a primeira coisa que você tem que fazer, além de, obviamente, se inscrever, comprar um kit de vendas, vai variar de um produto ou de uma empresa para outra? Alguém sabe? Hã? Pronto. Você é desafiado, se você está sendo bem mentoreado, você vai ser desafiado por aquela pessoa de fazer uma lista de contatos. Não é, irmã? Uma lista de contatos. Nessa lista de contatos, você vai ser instruído dizendo assim,
Não fica apenas colocando o pessoal muito próximo a você, não. Coloca todo mundo que você lembrar. O açougueiro que você cumprimenta de vez em quando, mas pelo menos você sabe quem ele sabe quem você é. Todo mundo. Aí você vai fazer uma lista lá de 20, 30, 50, 100 nomes. Aí você vai começar a contactar. E aí tem umas estatísticas aí que diz 100 nomes, se você vai conseguir 3 ou 4 para a sua rede, tá ótimo. E assim vai. E para alguns dá muito certo. A menina que eu vi pequenininha, filha de um amigo meu, né, literalmente andando de fralda, hoje dirige um carro importado. Dá muito certo para alguns. O ponto não é esse. O ponto que eu sempre quis perguntar, meus irmãos, sinceramente, quando eu vejo um crente envolvido com isso, cadê a sua lista de contatos para o Evangelho? Eu sempre mordi a minha língua e nunca perguntei, mas eu sempre tive vontade. Cadê a sua lista de contatos do Evangelho? Porque para ganhar dinheiro, a gente lê manual de 300 páginas, 500, 600 se for o caso. A gente faz cursos que ocupam todas as nossas noites. Eu me lembro quando alguém perguntou do nosso seminário, né, que é em EAD, um encontro mensal. Ah, mas são quantas aulas? Para ganhar dinheiro, vai. Como pode o ser humano funcionar dessa maneira? Quando nós estabelecemos o nosso livro do mês, irmãos, há 8, 9 anos atrás, nós tínhamos um livro lendo o que era Graça Comum para o Mal dos Pecadores, de John Bunyan. Lembra dele? Dessa finurinha. Aí eu fui no trabalho de um irmão. Aí conversa vai, conversa vem. Aí eu comentei como esse livro era bom. Ele, pastor, ainda não consegui ler. 3 meses. 3 meses. Tem nem 80 páginas, se eu não me engano. Do lado dele, um manual profissional que ele tinha que ler, que parecia uma lista telefônica. Mas para ganhar dinheiro, leu. O que está errado com a gente, irmãos? Outro dia alguém colocou na rede social, eu concordo com ele. Eu gostaria que os crentes defendessem o evangelho como tem defendido o seu candidato à eleição. Concordo. Tenho meu candidato, mas pela graça de Deus não peguei a indireta. E nós? E você? Está na hora, meus irmãos, de botar a mão na consciência. Passou da hora. Deus não nos chamou para ser rebanho gordo. Deus nos chamou para ser rebanho frutífero. Rebanho gordo só serve para uma coisa. Para abate. É hora, meus irmãos, de nós mudarmos. E talvez, irmãos, começar a orar uma oração para a qual nós somos a resposta. O próximo slide fala sobre orar sobre trabalhadores. A demanda sempre foi clara. Jesus já avisou em seus dias que a colheita é grande. Mateus 9,37. E que os campos estão maduros para a colheita. João 4,35. O que teria mudado em nossos dias? A resposta é absolutamente nada. Então vem a ordem. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9,38. Há um tom de urgência nessas palavras, ecoando há 2000 anos. A urgência está no tamanho da demanda das vidas perdidas. Porém, repare que Jesus não pede para orar pelas vidas. Interessante, não? Porque o que mais a gente ouve é: vamos orar pelas almas perdidas. Jesus pediu para orar por trabalhadores. Meus irmãos, eu estou falando sério. Não tem uma exortação no Novo Testamento. Eu procurei, pedindo para orar por almas perdidas. Pode procurar. Em João 17, Jesus até ora. Não ora apenas por estes, mas por todos aqueles que irão crer por causa da palavra deles. Acabamos de ler esse versículo. É verdade, mas uma ordem literalmente dizendo: ore pelas almas perdidas. Eu desafio alguém a pegar o seu Novo Testamento e me encontrar. Essa aula que vem eu faço a minha reparação se você me mostrar errado. Mas ele diz para orar porque sabe qual é o problema, meus irmãos? Essa parte depende da nossa fidelidade. A outra parte
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Malúcia, em marketing de rede, quantas pessoas eu vou colocar na minha rede se eu contactar 0 pessoas? Nenhuma. Simples assim. Quando a gente tinha nossas reuniões, eu já trabalhei com mais de 1, 2 ou 3 dessas iniciativas. Sempre a pessoa falava lá, seu crescimento depende de quantos contatos você faz. É ou não é, irmã? Pronto. Cada 10 pessoas que você contacta, talvez um fique. Irmãos, magicamente no Evangelho a gente está assim, Senhor. A gente até faz aquela frase bem espiritual, né? De Ana, dá-me filho, senão morrerei. Mas não há engajamento. É tão, irmãos, absurdo como um casal literalmente está pedindo filhos e não ter o ato. O que ele quer? Concepção divina pelo Espírito Santo? Não vai acontecer. Um casal que deseja ter filhos precisa ter relações. Alguém que quer fechar negócios precisa fazer contatos. Um evangelista tem que ir atrás das pessoas. Simples assim. Qual a sua lista de contatos? Quais são os seus alvos evangelísticos? Quem são as pessoas que você tem compartilhado o evangelho? Quem são as pessoas que você tem criado laços sociais, nem que seja para tomar um suco da Caé, para poder compartilhar o evangelho? Irmãos, não vai acontecer do vácuo, do nada. Precisa haver iniciativa, precisa haver envolvimento. E aí, desculpe. E aí, irmãos, continuando no nosso slide, como eu falei, há esse tom de urgência, por causa da demanda. Ele ordena que oremos ao dono da colheita, ou da seara, dependendo da tradução, por mais trabalhadores que alcancem e que cuidem das vidas alcançadas. Até quando? Até que eles se tornem cristãos maduros e frutíferos e tudo comece novamente até que o último ser humano eleito por Deus seja alcançado. Esse é o prazo final do plano de Deus. Até que o último eleito de Deus seja alcançado. Um estado de alguém que eu não tenho absolutamente nenhuma maneira de saber. Meu papel nem é saber, é apenas pregar. Alguém tinha levantado a mão? Tem o microfone ali. Aquele livro que a gente leu, Conquistador de Almas, acho que é Conquistador de Almas, né? Quem é o autor? Spurgeon? Aham. É o Ganhador de Almas. Ah, tá. Ou talvez seja Conquistador, eu não lembro mais. Acho que é Conquistador mesmo. Aí naquela época que a gente estava lendo esse livro, no livro dizia que assim era como se fosse um confronto, né? Em relação a pessoas que têm muito tempo de vida cristã e não tem ninguém, né? Ganho para Cristo. Nunca alcançou ninguém. Aí começou uma polêmica, né? Nas conversas sobre o livro, porque estavam pensando assim, não, eu acho que ele está errado, porque Deus que dá o resultado. Uhum. Só que aí ficou aquela questão de realmente Deus que dá o resultado, mas se eu não falo em nenhum momento para ninguém, não importa quantos anos se passe, que o resultado vai ser, como a irmã Lúcia disse, 0. Então, às vezes a gente se ofende, né, porque a gente já tem muito tempo de vida cristã e aí vê os nossos resultados, mas eles estão diretamente relacionados com a nossa ação. É só um comentário e eu acho que é oportuno, porque eu acho que todos nós aqui, muitos de nós, já temos muito tempo de vida cristã e pode fazer esse questionamento, né? O que que eu não tenho feito? Ou o que eu tenho feito de errado? Eu concordo contigo, Thiago, em gênero, número e grau, porque eu já falei várias e várias vezes, e eu até esperaria que eu não precisasse me explicar novamente, que eu jamais estou questionando resultados. Mas eu estou questionando os resultados na possibilidade de não haver as ações. São coisas distintas. Porque, irmãos, eu mandei cancelar a instalação de câmeras na casa de vocês.
e a assinatura dos drones para ficar passeando a vida de vocês. Eu não tenho como ficar vigiando, porque eu tenho mais que fazer da minha vida. Então, eu não posso responder. No máximo, eu posso dizer das pessoas próximas a mim se elas têm ou não têm alvo missionário, alvo evangelístico. E olhe lá, ainda posso errar. Posso falar de mim. Então, exatamente o que ele está falando. Agora, Spurgeon não era nenhum tolo. Quando ele está falando de resultados, meus irmãos, ele está falando desse aspecto que nós estamos dizendo. É como, de novo, a irmã Lúcia falou, em negócios ou em qualquer coisa, o resultado do investimento de zero é zero. Agora, se nós queremos modificar este zero, o investimento tem que mudar. E aí essa parte fica com Deus. Ontem eu liguei para o meu alvo evangelístico para convidá-lo para o dia 16. E mais uma vez eu ganhei um bolo. O que eu vou fazer? Aí ele falou que precisava conversar pessoalmente. Eu não queria ir na reunião, mas queria conversar pessoalmente. Eu falei, joia. Aí marcamos. Ponto, meus irmãos, é que eu vou fazer o quê? Ficar na cama, em posição fetal, fazendo bico, chupando o dedo? Nossa, 10ª vez que eu ligo para ele. Eu vou próximo da lista, próximo da lista, próximo da lista. Porque essa é a missão. Não tem plano B. Não tem. Pelo menos eu estou fazendo meu trabalho pastoral, né? Deus entende. Não, ele não entende. Inclusive, uma vez eu confrontei numa mensagem um grupo de pastores com a mesma coisa que nós estamos conversando aqui. Você tem se escondido atrás do seu ministério e não tem evangelizado, alcançado as vidas? Literalmente, Paulo fala para Timóteo, cumpre a tarefa de um evangelista. Para aquele que ele estava colocando à frente de uma igreja. Eu trouxe essa confrontação num grupo de pastores que estava trazendo a mensagem, porque não muda nada, irmãos. Absolutamente nada. Pastor, presbítero, diácono, moça da taça de água, não muda nada. Administrador, tesoureiro, secretário. Não importa o que fazemos na obra. Porque temos esta obra para ser feita. O princípio aplicado à vida, irmãos. Estamos já chegando mais ou menos ao final. A esta altura, todos precisamos avaliar a si mesmos quanto à contribuição que nossa vida e o nosso testemunho têm dado ao plano de evangelismo do Mestre. Será que temos levado pessoas a Cristo que são ensinadas a levar outras pessoas a Cristo? Não basta resgatar vidas, nem apenas ensiná-las, mesmo que seja de fundamental importância. Se pararmos aí, morre aí. Quando o último artesão ensinar sua arte para um aprendiz, a arte morre naquela pessoa. Obviamente que isso jamais acontecerá com o plano, porque ele é guardado pelo Mestre. Mas pode acontecer em minha vida, em minha igreja. Igrejas morreram na história, porque os seus membros abandonaram o plano que estava diante deles. Trocaram o fazer discípulos por produzir membros para suas igrejas. Membros de igreja raramente se reproduzem. Quer ver outra coisa, meus irmãos? Essas igrejas geralmente abraçaram cada vez mais uma teologia liberal. Crente, nem sei se é crente, né? Cristão liberal não evangeliza, não investe em missões, não discipula. E eu não estou chutando, são estatísticas. E é por isso que igrejas liberais morrem. Recentemente, Ricardo Gondins bravejou na internet, porque quando ele transformou a sua igreja numa igreja inclusiva, ou seja, deixou de ser igreja, perdeu um monte de membros, que ele chamou de reacionários e conservadores. A igreja, que tem muita gente ainda, começou a entrar em dificuldade financeira. Sabe por quê? Porque crente liberal não investe na obra de Deus. Isso é ciência, quase. Você constata isso. Então, igrejas morrem, meus irmãos, quando a gente abandona o básico. A doutrina e a missão. Simples assim, não tem nem a necessidade de complicar tanto. Igrejas que avaliam seu sucesso pelo crescimento da membresia, porque pessoas estão vindo de outras igrejas ou atraídas por ocasionais eventos, entenderam tudo errado. O único sucesso bíblico é quando vidas são alcançadas e essas mesmas vidas compreendem que agora é a sua vez de buscar
tal como foram buscadas. Então, creio realmente que é hora de nos avaliarmos individualmente e como igreja. Pensemos no que significaria se tivermos ou formos um discípulo verdadeiro que apresenta outro como evidência do seu incansável trabalho. O impacto de um acabaria por ser duplicado. E esses dois, retomando o processo, logo quadriplicaria o impacto inicial. Agora, irmãos, imagine uma igreja inteira de cristãos que assim desejam que suas vidas sejam. Mesmo com aqueles que falhariam na esperada fidelidade, o impacto final seria impressionante. Um impacto que quase nunca nunca temos visto e que alerta isso deveria ser. Muito tempo atrás, irmãos, eu estava com o pastor Bartolomeu, que vários conhecem, e nós conversávamos exatamente sobre isso. Várias vezes na literatura, alguém já escreveu que se um cristão, em 2022, alcançar outro, e esses dois, né, e esse foi alcançado bem discipulado e tal, esses dois continuarem com compromisso em 2023, eles alcançarem cada como foi exatamente o que eu falei aqui, duplicaram e agora quadriplicaram o número inicial 1, ano que vem são 4, certo? Em 2024 são 8, em 25 são 16, 32, 64, 128 e assim por diante. E aí tem já vários livros que já escreveram em quantos anos o mundo todo seria alcançado. Primeiro, isso nunca vai acontecer, né? A Coreia do Sul é um dos países mais saturados pelo Evangelho. As maiores megas igrejas do mundo estão lá. Igrejas de literalmente centenas de milhares de pessoas. Igrejas, não é denominação não. São 10, 15 cultos por dia, um atrás do outro, mesma igreja. É até difícil você alcançar alguém para Cristo, tão saturado que está, porque vai chegar um ponto, meus irmãos, em que não tem mais ninguém mesmo. Como assim, pastor? Um monte de gente sem Cristo, gente perdida, que nunca vão se converter. Agora, nós não chegamos a isso no nosso país, meus irmãos. Em absolutamente nenhuma cidade brasileira. Muito menos Boa Vista. Somos longe disso. Muito, muito, muito longe disso. E nós precisamos nos engajar da forma apropriada para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Bem, seguindo adiante, irmãos, comprovado pela igreja. Podemos olhar com gratidão para a igreja de Atos como prova de que tudo isso realmente existe e pode existir para nós também. Eles apresentavam o evangelho a grupos grandes e pequenos, a comunidade da fé ia se formando e eles desenvolviam crentes capazes de seguir expandindo o evangelho até os confins da terra. Isso fica comprovado em Atos capítulo 10. Eles foram espalhados e espalharam o evangelho indo por todo o império, como diz Mateus 28. Atos dos Apóstolos nada mais é do que o exemplo prático do que eles aprenderam com Jesus. A igreja dos primeiros dias comprovou que o plano de Jesus funcionava ao ponto dela chegar a abalar a sociedade pagã antes do fim do primeiro século, mesmo em meio a perseguições. Na verdade, o fim da oposição foi um terrível golpe para o crescimento da igreja. Se por um lado o impulso nunca parasse, o mundo hoje, se por outro lado, desculpe, o impulso nunca parasse, o mundo hoje não seria o mesmo que é. Estou afirmando, meus irmãos, é que se em 300 e pouco o Edito de Milão, né, o que proclamou a liberdade religiosa, não foi apenas o cristianismo que foi liberado, mas todas as religiões, nunca tivesse acontecido, a história do mundo seria diferente. Mas essa é a história que nós temos. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós precisamos nos adaptar e servir a Deus naquilo que nós temos. Nada de atalhos para seguir adiante. Porém, com o tempo que recebemos do Mestre foi modificado e adaptado. Claro que é necessário adaptar-nos às circunstâncias e ao passar do tempo, mas o que não podia ser mudado eram os princípios estabelecidos pelo Mestre. Eles foram desfigurados com o tempo. Princípios que demandam mais dedicação e dependência de Deus, tal como o desenvolvimento de líderes e a reprodução de discípulos, parecem ter sucumbido diante de uma estratégia mais simplista de recrutamento em massa. Os grandes empreendimentos espirituais tomaram o lugar do básico desejo de alcançar vidas para Cristo, mesmo que digam que esse também é o seu objetivo.
Os métodos refletem uma perspectiva imediatista de resultados instantâneos. Os princípios estabelecidos por Jesus ressurgem aqui e acolá, mas logo são abafados novamente. Porém, eles continuam valendo porque o mestre não aceita revisões no que ele estabelece. Quando a igreja volta, meus irmãos, para o básico, ela começa a ver resultados diferentes. Eventos salvam pessoas, sem dúvida nenhuma. As cruzadas de Billy Graham salvaram um monte de gente, mas quando chegou ao final da sua vida, perguntaram ao Billy Graham se ele faria alguma coisa diferente do seu ministério. Sabe qual foi a resposta dele? Eu investiria mais em o que ele chama de follow-up, que é o acompanhamento. Por quê? Porque dos inflacionados números de suas campanhas, e foram muitas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, no Maracanã, em 78, se eu não me engano, dos inflacionados números que ele alcançou, a maioria esmagadora nunca viu o interior de uma igreja. Simplesmente se perdeu. Porque não havia discipulado, não havia acompanhamento. A questão em nossos dias. O problema da metodologia aplicada em nossos dias é que eventos, programas, organizações, etc., são elaborados com criatividade e investimento debaixo de boas motivações, mas sem o mesmo foco vivido e ensinado por Jesus no discipulado contínuo. O problema não está nessas iniciativas em si, mas na necessidade de incorporar aquilo que o Mestre nos deixou. E isso começa no indivíduo, começa em mim e em você, em uma resolução de arregaçar as mangas e agir. Quando aprenderemos que evangelismo não se realiza com coisas ou eventos, mas com pessoas. Ele vem de uma pessoa, Deus, para outras, os perdidos, através de outras, eu e você. As estruturas, eventos, organizações podem ajudar, mas o trabalho em si sempre será feito por nós, os discípulos atuais de Jesus. E é por isso que Ian Bounds disse que o método de Deus são as pessoas. Então, meus irmãos, é óbvio que o que estamos advogando hoje não é acaba com tudo, para com tudo, e vamos voltar para isso aqui. Vários grupos tentaram fazer isso. Eles acabaram criando outras deficiências na igreja. Em Éfeso, Paulo cria uma escola para ensinar as pessoas, e ele fica lá há anos. Então, há lugar para outras iniciativas na igreja. Há necessidade de cursos para formar melhor teologicamente os líderes. Há necessidade de outras conferências como nós temos para darmos mais profundidade bíblica e teológica. Todas essas partes não são o vilão, não são um problema. Nós estamos destacando aqui, meus irmãos, é muito mais a nossa estratégia na nossa vida pessoal, nosso dia a dia. Onde essas todas as coisas que eu mencionei deveriam ser o alimento, o fortalecimento, a edificação, para que possamos fazer essas outras coisas bem. Para que possamos responder ao mundo nas suas dúvidas, inclusive as suas críticas ao Evangelho, que muitas vezes são usadas para que eles não aceitem a Jesus. O microfone aqui, cadê? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão das igrejas reformadas terem uma base na doutrina da eleição e terem parado nessa questão do evangelismo. Porque eu vejo que é uma questão muito do coração, né? É uma questão de ter o entendimento correto. Então, muitas vezes você se pega religioso fazendo muita coisa na igreja, mas o seu vizinho ou a sua família você não evangeliza porque você tem o entendimento que Deus já elegeu quem Ele quis e você não precisa fazer nada. Existem esses dois entendimentos e são errados, ao meu ver, claro, mas eu queria que o senhor abordasse um pouco isso. Ótimo. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem defendeu na história que nós precisamos evangelizar, porque Deus já elegeu, nunca foram os calvinistas. Era um grupo que distorceu o entendimento da eleição, da predestinação, que foi chamado pela alcunha de hipercalvinistas. E realmente eles existiram. Foi esse grupo que disse, por exemplo, a William Carey, quando era apenas um jovem, e em Londres disse que queria ir alcançar os pagãos, assim como eles chamavam os incrédulos, né? E disseram para ele, jovem, pode sentar. Se Deus quiser alcançar os pagãos, ele vai alcançar sem a sua ajuda. Graças a Deus, William Carey não ouviu e se transformou no conhecido como o pai de missões modernas. Só que William Carey era calvinista, era reformado. E aí?
Significa que a doutrina dele estava no lugar correto. E qual é a doutrina correta, meus irmãos? Aquilo que eu acabei de mencionar agora há pouco. Nós não temos ideia de quem é eleito por Deus ou não. Isso não é da nossa conta. Isso jamais foi. Não tem uma linha no Novo Testamento que mostra que isso é do nosso interesse. Na verdade, a eleição é algo que se comprova na vida de alguém pelos frutos, pela transformação. E não é algo que pertence ao escopo de missões ou do evangelismo. O que a eleição nos garante, muito pelo contrário, é que eu posso pregar porque Deus vai alcançar os eleitos. Na verdade, irmãos, a eleição dá força ao evangelismo. Porque aquele que não crê na eleição, ele prega e ele simplesmente não sabe se vai ter resultados. Eu sei que eu vou ter resultado. Eu sei que se não é na 10ª, se não é na 20ª, se não é na 30ª pessoa que eu abordo, Deus vai colocar os seus eleitos no meu caminho porque Ele deseja a salvação dessas pessoas. Então, quando alguém pensa dessa maneira, muito bem perguntado pela irmã Marcela, ela não está entendendo o que a doutrina ensina. A doutrina deveria levar você a ser mais evangelista. Na verdade, boa parte do movimento moderno de missões, irmãos, foram feitas por reformados. Quem foi o primeiro a enviar missionários para o Brasil? Alguém sabe? Quem foi o primeiro protestante a enviar missionários para o Brasil? João Calvino. Só esse fato histórico já derruba tudo por terra. No século XVI, Calvino forma um grupo de franceses que vem, durante a invasão francesa no Brasil, né? E vem evangelizar na Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro. E eles, inclusive, são martirizados. Ora, se a fé reformada diz que não precisa evangelizar, por que um que é um dos maiores expoentes da fé reformada mandou missionários para cá? Isso não faz nem sentido. Então, meus irmãos, esses espantalhos de que calvinista não ora, não evangeliza, são exatamente isso. Espantalhos, fake news, certo? Eu chuto que no mínimo 60% da meva veio de origem reformada. Eu sei porque eu conheço os irmãos que trabalham lá. Como é que estão lá evangelizando se não precisa? Não faz sentido. Então, se porventura esse pensamento uma vez passou na sua mente, nunca foi ensinado nesta igreja. Todo culto da noite nós temos momentos de missões. Todo ano nós temos campanha de missões. Eu falo de evangelismo há 30 anos. Não nessa igreja, porque eu não tenho 30 anos, mas falo. Então aqui não foi. E se você um dia encontrar um irmão, né, que vomita teologia, que fala para tudo quanto ela está nos poros, mas não crê em missões, ele não entendeu nada. Absolutamente nada. O maior teólogo da história da igreja era o maior plantador da história da igreja. Isso para mim fecha a questão. Paulo teve a chance, por exemplo, mencionei em Éfeso, criar um centro teológico. Já consegui mesmo? Né? Já fiz muita coisa. Já fiz 1 ou 2 viagens missionárias, tá bom. Não. Ele fica lá um tempo, usa este centro para expandir, para plantar outras igrejas. Uma coisa está ligada com a outra, meus irmãos. Os melhores teólogos deveriam ser os melhores missionários. E vice-versa. Você mandar gente despreparada, gente rasa para o campo missionário, vai dar ruim. Vai acabar criando igrejas fracas, sem doutrina, sem fundamento. Por outro lado, se você manda gente apaixonada e profunda, como por exemplo, né, não sei se ele acompanha o nosso EBD, mas o nosso missionário no interior da Bahia, o Dinho é um cara profundo na teologia, calvinista, está lá no sertão da Bahia, plantando igreja e plantando um centro missionário. Tapa a boca de qualquer um. Porque essa, meus irmãos, é a missão. Não há outra. O Deus que elegeu é o Deus em missão. E Ele nos envia aos seus para que eles sejam alcançados. Mas nós não sabemos quem eles são. Então nós pregamos a todos, em todo o tempo, com toda a nossa disposição. Amém? A questão em nossos dias. Não, já passamos por aqui, né? Onde eu parei? Sim, método de Deus são pessoas. Para terminar, irmãos, acho que é o último slide. Enquanto não houver pessoas cheias do Espírito e comprometidas com o plano divino, plano original, nenhum de nossos métodos funcionará de verdade. Este é o novo evangelismo que precisamos, entre aspas, não é novo. Não de métodos melhores, mas de pessoas melhores. Precisamos de gente que viva um relacionamento diário com o Salvador, que os resgatou ao ponto de não suportar ficar fora daquilo que está no coração dele.
As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu diria mais, contra esta igreja. Meus irmãos, tem um resto ali. Acho que eu não teve. Eu vou ler lá no slide, porque bem que eu vi que acabou aqui sem o ponto final. Bem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas ela precisa estar alinhada com o cabeça Cristo e fazer o que ele planejou desde o começo. De alguma forma, minha última página aqui não veio, mas ainda bem que o slide me salvou. Bem, irmãos, minha oração é que você entenda toda a minha ênfase, toda a minha teatralidade hoje aqui por um apelo de angústia. Eu sou muito grato, meus irmãos, quando, por exemplo, há muitos anos atrás eu entrei no quarto do meu filho e vi os jovens da nossa igreja apinhados lá. O quarto é até grande, mas tinha gente quase na janela pendurado. E os jovens da nossa igreja estavam reunidos ali e eu vi, inclusive eu lembro até hoje um vídeo do Sinclair Ferguson. E eu perguntei ele, o que está acontecendo, filho? Ele falou que era o grupo de estudo teológico reunido. Eu sou muito grato, meus irmãos, quando as irmãs se reúnem em grupos para estudar Tito. Nenhuma dessas coisas eu gostaria que jamais acabasse a nossa igreja. Eu sou muito grato quando eu vejo os irmãos compartilhando sobre o livro que você está lendo, o nosso livro do mês. Eu sou muito grato quando a nossa igreja deseja crescer. E fico extremamente triste quando a gente tem que lembrar você mais uma vez, escrever na nossa conferência, como se fosse um favor. Como se fosse para nosso benefício, nós da liderança, e não para o seu. Todas essas coisas, irmãos, estão no lugar com um único objetivo, para que você tenha alimento e maturidade e conhecimento para fazer a obra do ministério. Nós estamos vivendo Efésios capítulo 4, mas e esta última parte? Essa última parte, meus irmãos, em boa parte, é lá fora. Esse é o objetivo final do seu devocional. Vidas edificadas que se multiplicam em outros. Esse é o objetivo final do livro do mês. Esse é o objetivo final de cada conferência. Esse é o objetivo final da pregação expositiva. De um EBD que ocupa só ela, não tem nem culto de manhã. Edificar para reproduzir. Não há outro objetivo. Nós estamos aqui preenchendo tabela. Nós estamos aqui passando o tempo. Nós estamos aqui com um projeto. Há um plano, há um propósito, há um objetivo. Seguindo, obviamente, o que está na palavra de Deus, em Efésios capítulo 4. Resta saber, meus irmãos, como eu falei na avaliação, né? Como eu vou me avaliar, como você vai se avaliar diante disso. Então vamos orar? Pedir ao Senhor que haja na nossa vida dessa maneira. Deus querido, nossa matéria será interrompida por alguns domingos, mas a nossa missão nunca é. Ela está acontecendo agora mesmo. A nossa oração a Deus é que o Senhor venha sobre nós, movendo-nos com o poder do Teu Espírito, para que possamos fazer aquilo que foi planejado pelo Teu Filho. Que as ordens deixadas por Ele possam ser obedecidas de maneira determinante, final, por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nossas falhas, a ter arrependimento verdadeiro e mudança diante desse arrependimento. Nós oramos, ó Deus, pelas vidas que Tu ainda vais alcançar pelo intermédio do ministério desta igreja, desses irmãos aqui. Nós sabemos, ó Deus, a dificuldade que é, muitas vezes, como que o Deus deste século tem cegado o entendimento. Como que a busca pela estabilidade financeira, pelos prazeres, por tantas coisas, tem levado esses alvos para longe cada vez mais. Dá a nós perseverança e a eles transformação, um ouvido que possa ouvir a Tua palavra. Se necessário for, traga sobre a vida deles circunstâncias, questões, necessidades que abram caminho para que o Evangelho chegue. Nós possamos, ó Deus, falar de maneira sincera, corroborada pelas nossas ações. Dá-me filhos, senão morrerei. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.